Fala aí, paizão. Fala, mãezona também que acompanha aqui nosso canal. Como o autismo do meu filho mudou meu casamento. Hoje a gente vai falar de um assunto delicado, mas muito real, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, quando tá ali como casal, é provável que algumas coisas mudem, né? É provável que a vida do casal se transforme. Mas já adiantando, eu não vou passar nenhuma receita de bolo, não vou passar nenhuma dica de como deve ser, só vou contar minha experiência, até porque cada casal é único, cada filho é único, cada família é única, cada indivíduo, né, é único, então não pretendo passar nenhuma receita, mas eu quero contar como foi a nossa experiência, a nossa vivência até aqui, como pais atípicos, desde o diagnóstico. Bom, para começar, preciso dizer que eu e minha esposa, a gente é bem diferente. Eu tenho esse comportamento mais calmo, mais sereno. Quando eu falo da sono, eu sei. Então, às vezes, eu preciso me conter no vídeo aqui para não ficar falando muito e acabar fazendo com que você durma do outro lado da tela, né? Não vai ser legal. Mas, em contrapartida, ela tem um temperamento mais sanguíneo, né? Vamos dizer assim. Mais extrovertido, o temperamento dela. É, que já nos faz sermos um pouco diferentes. Não seja adaptável, né? Claro que não fosse isso, a gente não estaria com 15 anos de casados. Mas somos diferentes, né, bem diferentes. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu preciso deixar frisado aqui. Quando a gente estava suspeitando tudo, e, enfim, todo o processo de diagnóstico, eu sofro muito mais por dentro, sofro muito mais calado na mente, uma questão do meu temperamento mesmo. Ela não, ela já. A gente trabalhava um de frente pro outro, então às vezes eu via que ela estava chorando, justamente porque ela estava olhando, pesquisando alguma coisa, internet e tal. E eu sempre retraído e tal, mas preocupado, né? Ficava preocupado com a situação, tanto dele quanto dela também. Mas em nenhum momento eu pensei em largar a mão dela, né? Na verdade, assim, acho que o diagnóstico foi algo que uniu a nossa família, de modo que a gente ficasse mais forte, né? Então a gente é, não teve o diagnóstico não afetou a nossa relação negativamente em praticamente nenhum momento. Se você me perguntar, teve algum momento que vocês pensaram em se separar, né, ou alguma coisa drástica assim? Não, não teve nenhum momento que a gente pensou nisso. É claro que a gente se desgasta muito mais, né, no dia a dia. É claro que a gente tem muito mais é, conflitos, assim, às vezes de agenda e tal, mas a gente tenta, de certa forma, fazer com que isso não se torne uma guerra. O meu conflito não se torne uma guerra, mas sim um momento ali que a gente vai resolver a situação e bola pra frente, né? Senão qualquer coisinha vira guerra, né? Então a gente precisa se atentar a isso, né? Se preocupar com isso também. Então um ponto que a gente se preocupava muito era isso. Então assim, essa diferença de temperamento minha e dela, a gente sempre soube lidar com isso muito bem, desde o início do namoro, né? Ela já sabia que eu era mais na minha, mais quietinho, e eu sabia que ela era mais extrovertida, mais sanguínea, né? Então a gente teria essas diferenças nisso. Tem uma coisa legal que eu acho no casamento, que é que a gente é um casal, né? A gente tem 50% aí de cada um, é claro. Mas antes eu preciso estar 100% e ela também precisa estar 100%. Mas, gente, 100% é uma coisa que acho que a gente nunca vai ter dos dois, em nenhum momento, na verdade. A gente nunca vai ter a Renata com 100% e eu com 100%. Então tem dia que ela tá 50, eu tô 50, a gente, beleza, a gente acaba ali naturalmente dividindo as tarefas. Tem dia que ela tá 10, eu tô 80, 90, então eu acabo assumindo a maior parte das tarefas. E tem dia que eu tô 10, ela tá 90, 100, é, e aí ela acaba puxando para ela. Tem dia que a gente tá 10 cada um, então a gente faz o que precisa ser feito, não o que tem para fazer, que é muita coisa, mas o que precisa ser feito. Vamos supor, a gente precisa arrumar a casa. O que é mais importante? É só varrer e passar pano, então é isso que vai ser feito. Então tem dia que a gente tá assim, tem dia que a gente tá, uhul, vamos lá, vamos fazer tudo, a gente faz tudo, precisa ser feito.
Mas é uma coisa que é importante, né? Com o B a gente precisa estar 100. A gente precisa mostrar para ele que a gente está 100. Então, quando a gente está levando ele na terapia, quando a gente está levando na natação, a gente está ali com ele, a gente está 100 ali com ele, né? 100% ali com ele. A gente está dando o nosso melhor ali para ele. É importante ele entender isso. Mas, enquanto casal, a gente está assim. E o que muda, né? O que muda depois? Na verdade, a gente acaba que a gente continua tendo o mesmo tempo, né? O mesmo tempo de casal e tal, um pro outro, que é sempre depois que ele dorme. E um fato importante é que o Bernardo tinha muita dificuldade de dormir até os 4 anos de idade, então isso afetou um pouco a nossa relação, porque eu falo no sentido de relacionar o casal ali, de trocar uma ideia, de estar junto em algum momento tal, do dia, porque a gente ficava exausto. E ele acordava muito, e a gente acordava de madrugada, enfim. A gente teve esse momento que foram 4 anos ali que foram bem complicados, mas que a gente não deixou a peteca cair. Era aquele lance, né? Tinha noite que ela tava 10 e que eu tava 90, e noite que ela tava 10 e eu tava 90, a gente se revezava ali e tal. Mas nunca deixando de estar com ele, obviamente. Então a gente teve esses momentos aí de dificuldade, mas a gente superou, a gente soube lidar com isso bem, um para o outro. A gente sempre pegou um na mão do outro quando viu que o outro estava mais cansado. Vem comigo, eu te ajudo, eu te espero, eu tô te esperando, vamos lá, vem comigo, eu te carrego. A gente sempre teve esse relacionamento assim. E isso que foi fortalecido, né, pós-diagnóstico. Eu gosto de falar sobre isso porque tem muitos casais que acabam rompendo, né, no final ali, porque um não consegue suportar o outro. Quando eu falo suportar, não quer dizer, não suporto mais. Isso aqui. Não, não é isso. É de dar o suporte necessário, né. E isso exige muita coisa. O autismo, o filho, né, não precisa ter autismo, mas ele exige da gente muito mais do que a gente como casal, né? Exige muito mais do que a casa, exige muito mais que um pet. É um filho. A gente precisa dividir isso bem dividido e entender quando o outro pode, quando o outro não pode, para que tudo seja caminhe da melhor maneira possível para o casal. E aí a gente falar um pouquinho de trabalho, né? Hoje, na data desse vídeo, eu trabalho 100% home office. Então eu tenho e meu horário de trabalho é um pouco diferenciado, eu começo a trabalhar um pouco mais tarde. Então eu consigo fazer as coisas com o Bernardo antes de começar a trabalhar, mesmo que a Renata esteja trabalhando presencialmente. O trabalho dela é híbrido. Então tem dia que ela está em casa, tem dia que ela não está. Então eu me adapto aqui de uma forma que eu consigo fazer tudo com ele. Então levar na terapia, voltar, dar café da manhã, arrumar para ir para escola, almoço, que minha esposa geralmente já deixa pronto. É, e aí vai para escola, aí eu trabalho, aí ele vou buscá-lo na escola, continua o trabalho, e ele entende, né, que isso é um momento importante de estar trabalhando, e a minha esposa também, mas ela está sempre de antena ligada no que está acontecendo, se acontecer alguma coisa ou na escola, ou em algum lugar, ou eu preciso relatar alguma coisa, ela está sempre ligada ali no que está rolando. Mas uma coisa que é legal falar de carreira, assim, para mim e para ela, a gente teve um, uma vontade de crescer na carreira, visando o futuro dele, visando não só o futuro, né, visando o presente, o momento dele, porque a gente precisava ter mais recursos para prover para ele as melhores terapias, prover para ele o melhor que ele pudesse ter, né? E isso fez a gente se afundar em estudos e cursos e dentro da empresa se destacar. Nós dois tivemos ali momentos em que a gente conseguiu promoções da empresa, porque pós-diagnóstico veio isso na nossa cabeça, né? A gente precisa ser melhores profissionais, a gente precisa de promoções, a gente precisa de empregos melhores, e a gente precisa correr atrás disso porque vai ser bom para ele, né? Vai ser bom para nós, vai ser bom para ele, para nós também, porque, pô, ser reconhecido no trabalho é uma coisa muito boa, né? E ser reconhecido financeiramente, melhor ainda. Então a gente conseguiu atingir alguns objetivos que a gente propôs, e isso foi fantástico, né? A gente continuou nisso, a gente continuou nessa pegada. Mesmo tendo dias que a gente, poxa, a gente não tá bem, obviamente, a gente teve esse momento de correr atrás. E hoje, a empresa que eu trabalho, ela, atualmente, né, na data desse vídeo, ela inclusive fornece um auxílio, né, para isso, para a gente cuidar do Bernardo e tal. Isso foi muito legal também.
foi uma conquista, uma vitória do pessoal lá de RH que conseguiu, de recursos humanos, aliás, de recursos humanos não, né, de departamento pessoal que conseguiu essa vitória lá pra gente. Bom, e aí a gente também teve alguns impactos, assim, na questão da gente sair, né, a gente sair sozinho, por exemplo. É muito difícil a gente sair, eu e a Renata, a gente sair, só nós dois. A gente, não que a gente tenha algum receio de deixar o Bernardo com a nossa rede de apoio, mas é porque a gente conhece muito bem ele, a gente conhece muito bem os detalhes, né? As coisinhas que ele tem e que a gente sabe lidar, e que uma outra pessoa vai olhar e falar, mas o que está acontecendo? O que está falando? O que está pedindo? Por que ele está assim? Então a gente, muito por causa disso, a gente acaba preferindo com que ele fique conosco. E não que a nossa rede de apoio não cuide, muito pelo contrário, eles amam o Bernardo muito mesmo. Só que a gente tem essa questão dos detalhezinhos, sabe, que a gente fica preso a eles. A gente, às vezes, é claro que a gente às vezes deixa, né? Obviamente a gente precisa disso. Como casal, a gente precisa de deixar ele na casa das avós, fazer um passeio, ou mesmo que voltar no mesmo dia, ou voltar no outro dia de manhã. A gente já fez isso algumas vezes, mas pra gente é uma coisa que é um pouco complicado, porque a gente fica preocupado, será que ele tá cumprindo a rotina dele? Será que ele tá desconfortável com a rotina que tá tendo lá? Será que tá dando tudo certo? A gente fica se perguntando, como qualquer pai e qualquer mãe de um filho típico, não, de um filho típico, né, perguntaria normalmente. Mas no nosso caso a gente fica assim, apreensivo, porque o autismo tem muitos detalhes, né? Ele tem muitas coisinhas que a gente sabe, e às vezes a nossa rede de apoio não conhece tão bem para saber o que está acontecendo, para saber o que ele está precisando, alguma coisa assim. Mas é um desafio, né? São essas coisinhas que fazem muita diferença. E assim, é importante a gente ter o apoio da família, ter apoio de ter uma rede de apoio, né? A gente não ter essa rede de apoio é complicado. E não só por causa de, de sair com o casal, né? De sair com o casal, mas por outros motivos. Às vezes não está muito bem, não tá doente, alguma coisa assim, prefere mantê-lo longe para que ele não se contamine. Estou dando um exemplo, enfim. Quem pode ficar com ele? Você precisa resolver um problema com a sua esposa, quem pode ficar com ele? Né? É importante. E é importante que essa rede de apoio conheça muito bem seu filho em todos os momentos. Momentos de crise, momentos de calmaria, os momentos de rotina, o que ele come, o que ele não come, o que ele gosta, o que ele não gosta. É muito importante isso. Por isso, a gente sempre fala com os nossas mães, né? A minha mãe e a mãe da Renata, a gente sempre está contando, ó, o Bernardo tá assim, tal hora ele gosta de fazer isso, tal hora é isso, ele come isso, não come isso, e a gente se preocupa até com a marca, que tem biscoito que ele come só de uma marca. Então, enfim, esses detalhes a gente tem que ficar constantemente passando e elas precisam estar ligadas isso aí para nos ajudar cada vez mais. Hoje tem uma esposa que é muito especialista em autismo. Ela buscou muita informação e ela conhece muito sobre o assunto, sobre o tema. Ela conversa muito sobre o autismo com alguém que, como a outra mãe atípica, por exemplo, ela tem muito assunto. Então ela vai embora se deixar, fica o dia inteiro falando sobre. Isso é muito bom, isso é um orgulho, né? Fico orgulhoso de saber disso, né? De que ela se tornou uma mãe que entende bem o que seu filho tem. Eu também busco entender, mas eu prefiro que falar do que ela adquiriu, né, nesse tempo de qualidade em relação a isso. Isso foi uma qualidade, né? Buscou conhecimento, ela tem muito interesse sobre o assunto e a gente discute sobre isso, a gente conversa sobre isso, ela ensina sobre isso para todo mundo, para os amigos e parentes, enfim. Isso é muito legal de ver, esse engajamento dela com o assunto. Ela é uma pessoa que hoje tem uma leveza, mas nunca deixa de se preocupar, né? Tá sempre preocupada com algum ponto. Mas é uma pessoa que é extremamente leve, uma pessoa que é muito fácil de lidar, então a gente se tornou isso um pro outro, né? Um porto seguro ali um do outro. Eu acho que foi importante esse processo da gente se tornar isso um pro outro, porque em algum momento ela precisa recorrer a alguém
Eu sou a pessoa mais próxima. Em algum momento eu preciso recorrer a alguém, ela é a pessoa mais próxima. Então, a gente tem um no outro isso, né? O porto seguro. E o que mais importa agora é a gente seguir a vida, né? É, cuidando bem do bem e sendo suporte pro outro, sendo esse porto seguro um pro outro. É isso que importa agora, é isso que a gente tem feito um com o outro. A nossa, a gente sonhou, né? A gente planejou um filho, a gente teve, sonhou com um filho, a gente pensa no futuro. A gente passou pelo processo, né, de luto, vamos dizer assim, o pessoal chama de luto. Mas agora a gente tem um desafio, a gente sabe onde que a gente quer chegar, a gente sabe onde que a gente quer colocar o Bernardo. Ele sabe disso também. E ele sabe que ele tem pais ali que se amam acima de tudo e que amam ele de uma forma que vão colocá-lo ele onde ele puder chegar, onde ele quiser chegar. E é isso que a gente vai trabalhar, né? Dar a ele todo esse suporte que ele precisar. Tem um ponto importante que eu gostaria de falar aqui também é que o casal ele precisa de outros amigos, né? Precisa de amigos. Né? Tanto eu preciso dos meus amigos, quanto ela precisa das suas amigas. E nós precisamos dos amigos, né? De casais amigos, ou enfim, de amigos amigos. Só que teve um momento que a gente ficou meio que sozinho, sabe? A gente teve momentos ali de que a gente falava, poxa, a gente tá sozinho aqui nessa, né? A gente às vezes via em redes sociais os nossos amigos se reunindo com outros amigos, e a gente ficava de fora, né? E claro que em algum momento a gente mesmo se afastou, né? Por causa do pandemia e tal, e a gente estava tentando lidar com o B da melhor forma e tentando criar ali uma forma de lidar com tudo isso. E quando a gente viu que a gente estava pronto para sair e pra sair daqui de casa, né? Para que ele frequentasse ambientes que a gente gostaria de frequentar, amigos e tal. E claro, dentro das limitações dele, das possibilidades dele, obviamente. A gente, infelizmente, a gente perdeu amigos, né? A gente teve amigos que se afastaram. E há pouco tempo a gente voltou a procurar os amigos novamente, a querer estar com eles novamente. E a gente vê o quanto que isso é necessário, né? De quanto que uma rodinha de conversa ali, de falar bobagem, enfim, de jogar a conversa fora, o quanto isso é importante para o casal, né? Mesmo que a gente não esteja na mesma roda, esteja com o meu grupo de amigos, ela esteja com o grupo de amigas dela, a gente está junto ali, a gente está se divertindo, o nosso filho está ali, às vezes não tão confortável, mas a gente sabe que ele está ali por causa de nós, então a gente também, no tempo dele, a gente fica até onde ele aguentar, mas é muito necessário a gente ter amigos que entendam de fato o que é uma vida de pais atípicos, né? Então a gente sempre que pode, a gente agora tá perto dos amigos para isso, né? Para a gente ter esse relacionamento com eles e para que eles tenham um relacionamento com a gente, entendam como que a gente funciona, como o B funciona, né? Que não é nada bicho de sete cabeças, até porque o nível de suporte do B é baixo, então não é impossível lidar com ele. Mas o que a gente percebeu, né? Para fechar o vídeo, a gente respeitou o processo do outro, né? Eu aceitei mais rápido do que ela e eu precisei ser o suporte para ela nesse tempo que ela estava ainda ali no processo de aceitação. Isso foi muito importante. A gente não ficou forçando um ao outro a aceitação de nada, ou culpa de alguma coisa. A gente não ficou forçando nada um do outro, cada um no seu tempo, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente. E eu acho que é tão importante a gente entender isso. Eu acho que isso muda um pouco a perspectiva, né, de um relacionamento. De você entender que pessoas são diferentes. De você entender que as pessoas não vão fazer o que você quer no tempo delas e você não vai ter resposta que você quer no tempo delas, né? Então isso foi muito importante. Outra coisa que foi importante também, é, eu precisei fazer terapia por um outro motivo, posso contar isso depois, mas isso me ajudou muito também, porque estava no processo, né, do diagnóstico. Então, foi uma coisa que me ajudou muito na época a ficar tranquilo, a ficar mais de boa, a não surtar, né? E não que ela tenha surtado, não, ela não surtou. Mas hoje também ela faz terapia, também ela cuida da mente, com exercícios físicos, eu também pratico exercícios físicos, também é muito bom. Entendi que eu estou impaciente, eu sei que eu estou impaciente, e uma coisa que resolve muito a minha impaciência é fazer atividade física. Aí eu saio, vou fazer uma atividade física e volto outra pessoa.
Tem gente que fala que muda e realmente muda. Estou aqui para comprovar isso. É, e não tenha vergonha de pedir ajuda. Né? Se você e sua esposa tiverem algum problema, busque ajuda, busquem ajuda. Não deixe chegar na última gota d'água. Não espere pelo pior, não é uma coisa que aí é para todos os pais, né? Que dizem que os filhos sofrem muito com a separação dos pais, então esse baque para o autista talvez seja muito maior, mas se você já tomou essa decisão, tal, respeito, obviamente, mas que seja presente, vocês sejam presentes para o filho de vocês, né? Porque é, não, não, não tem uma receita, né, de bolo assim para chegar a falar, faça isso, 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 não. Mas uma coisa que é certa, né? Seja presente. Ele precisa crescer sabendo que ele tem um pai, sabendo que ele tem uma mãe, que estão presentes ali na vida dele, que dão suporte para ele quando necessário. Vamos chegando ao final aqui do vídeo, e eu queria que você compartilhasse sua experiência. Experiências são sempre valiosas, né? Trazem sempre lições valiosas. Compartilhe aqui embaixo nos comentários sobre isso. Se inscreva no canal, dê o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Falamos aqui sobre muitas coisas, né, nesse vídeo, sobre o casal, sobre rede de apoio, sobre amigos. Tudo isso a gente vai falar com mais detalhes aí mais para frente, né, principalmente sobre amigos e redes de apoio, a gente vai falar sobre isso também. Então, para você não perder nada, se inscreve aí no canal para os próximos vídeos. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço e fique com Deus.